De uma oficina de assistência técnica no interior de São Paulo a uma empresa bilionária que ajuda a climatizar o Brasil. A gente ainda está falando de empresas familiares aqui no Gente que Empreende e hoje eu vou mostrar como foi fazer uma sucessão crescer e ter sucesso. Meu entrevistado de hoje comanda uma empresa que começou, como eu falei, no interior de São Paulo como assistência técnica. Hoje vende ar-condicionado para o Brasil inteiro. Cresceu, enfrentou vários desafios, passou por uma sucessão que não foi fácil. Eu vou entrevistar Tiziano Filho. Tudo bem? Tudo bom, Juliana? Prazer estar aqui contigo hoje. Prazer é meu. Ele comanda o grupo Leveros. E a gente vai contar toda essa história aqui, contar como foi a sucessão, que não foi nada fácil, né, Não, Tiziano? nada perto de fácil. Muitos desafios, mas a empresa cresceu. A história é muito bacana. Tenho certeza que vai trazer muitos insights para você que tem uma empresa familiar e quer crescer ou quer começar o seu próprio negócio também. E vou lembrar você já para curtir, comentar, compartilhar, que isso é importante aqui para o projeto. Vou lembrar vocês também que a gente tem uma newsletter quinzenal. O link está aqui na descrição se você quer receber informações sobre tendência de tecnologia, comportamento, gestão. Já deixa seu e-mail lá que você vai receber. Tenho certeza que você também vai gostar. E vamos para o nosso papo, né, Tiziano? Eu vou começar, antes de falar da Leveros e de toda a história, eu quero começar com você. Você nunca tinha imaginado que iria assumir o negócio do seu pai. Nunca passou pela minha cabeça, Juliana. Eu brinco que, como a gente estava conversando um pouco antes, mas eu brinco aqui que uma criança ela tem sonho de ser bombeiro, jogador de futebol, jogador com esporte, médico, mas talvez nunca assumir a oficina do pai. E esse não era o meu sonho definitivamente desde pequenininho. Nunca. E aí você foi estudar, se formou em engenharia? A minha jornada, eu acho que eu sou da década de 80, nasci em 1983, no interior de São Paulo, em Assis. Desde pequeno, meu pai já era a serviço autorizado Brastemp. Eu acho que a galera que é mais nova talvez nem lembre disso, mas a gente era uma empresa que consertava... Meu pai era dono de uma empresa que consertava geladeira, fogão, máquina de lavar. Então, desde pequeno, eu morei ali no interior, me formei ali no interior, trabalhei com meu pai desde pequenininho também. Então, desde os 13, 14 anos, meu pai, ele voluntariamente pedia pra gente acordar por volta das 6h30, 7 horas da manhã durante as férias, e acompanhá-lo na empresa. Então eu passei dos 13 até os 17 anos com algumas tentativas em paralelo de ser jogador de futebol também, de fazer qualquer outra coisa, mas trabalhando com meu pai. E tive a oportunidade de fazer engenharia. Então em determinado momento meu pai falou, olha, se você não quiser trabalhar aqui, você vai ter que passar numa faculdade que não tenha custo. E se você passar, eu te libero para estudar. E foi o que aconteceu. Para mim foi super legal ter tido a oportunidade de fazer engenharia de produção na Federal de São Carlos. E logo após formar, fui trabalhar fora da empresa da família, fui trabalhar na Ford, na fábrica de carro da Bahia, que infelizmente fechou hoje, mas boas recordações de Salvador aí dessa época da minha vida também. Então eu tive uma jornada super legal de trabalhar com o pai, meu irmão também tá junto, trabalhar com a mãe. Acho que é legal a gente conversar aqui, porque independente do tamanho, é uma empresa familiar. É uma empresa hoje que a minha família é proprietária também. A gente tem um monte de gente também dentro da empresa, mas é uma empresa familiar, que nasceu lá na década de 70, 1978, com meu pai, e que a gente sempre esteve envolvido. Então, eu, em determinado momento, fui trabalhar fora, fiquei alguns anos fora, mas meu irmão, por exemplo, desde sempre trabalhou na área de serviço, instalação de ar-condicionado, vendas. E eu acho que o Bruno já completa mais de 25 para 27 anos que ele trabalha na empresa, pra você ter uma ideia. Olha... É uma loucura. É família italiana, né? Família italiana, assim, se não tiver um jeito de brigar, ou vai trabalhar, ou vai brigar de novo, ou vai trabalhar, ou vai brigar de novo. Essas as agendas da nossa família. E a história de vocês começou... Na verdade, os seus avós vieram da Itália, eles vendiam eletrodoméstico e foi aí que seu pai entendeu que existia a possibilidade de abrir a assistência técnica, né? Então tá tudo ali meio ligado na origem da família mesmo, né? Meu avô veio na década de 50 da Itália para o Brasil. Ele é super legal porque é raro a gente tem muito registro, porque meu avô ele era fotógrafo. E ele filmou a própria chegada dele da Itália, quando ele chegou no Brasil. Tem vídeos dele chegando no navio, ele fez essas filmagens. Então ele começou primeiro a trabalhar com foto e vídeo no interior de São Paulo.
E em determinado momento ele montou uma loja de eletrodomésticos, ali na década de 60. Meu pai trabalhou muito tempo com ele, desde pequeno também. E essa empresa, para quem é do interior de São Paulo, pode até pesquisar aí, em 1975, teve uma geada histórica que acabou com a agricultura no interior de São Paulo, acabou com todos os cultivos, né? A gente lembra disso porque naquela época vendia muito para o produtor rural. E o produtor rural parou de ter dinheiro, parou de pagar meu avô. Meu avô fecha aquela empresa, não tem mais condição de tocar. E o meu pai, 2 anos depois, abre a empresa dele porque ele já trabalhava com manutenção e via a oportunidade assim, ó, se a galera não está comprando, se o pessoal não está comprando eletro, vai ter uma oportunidade para consertar bastante. Então ele entrou muito forte nesse setor de conserto. Foi aí que nasceu a Leveros, né? Na época, em 1978, como um serviço autorizado da Brastemp. E aí você nunca imaginou que tocaria o negócio da família, se formou... Ou tinha medo de imaginar. Podemos olhar assim. Porque não é fácil, né? Você foi trabalhar numa grande empresa. O que te fez voltar? Não sei. Isso é uma brincadeira. Na verdade, o que me fez voltar, eu vejo assim, eu estava trabalhando na Ford, então meu sonho era ser diretor de multinacional. Putz, eu vou ser um diretor, eu vou ter carro alugado na empresa, viajar para fora do país. Eu tive a possibilidade de fazer algumas dessas coisas. Só que eu percebi, no fundo mesmo, olhando para trás agora, eu percebi naquela época que, por maior que fosse o meu esforço, a minha dedicação, ou tudo que eu fizesse ali dentro da estrutura, era uma empresa enorme, cheia de burocracias. É uma empresa, eu amo a Ford até hoje, mas era uma empresa cheia de burocracias. Eu costumava ficar até tarde, eu pulava a catraca da fábrica para não passar o crachá, para poder trabalhar até mais tarde, porque eu tinha que cumprir objetivos, enfim. Então eu tinha, na minha cabeça, uma posição de empreendedor dentro de uma empresa que talvez não fosse dar tanto valor. Eu era muito mais visto em determinado momento como alguém que estava infringindo regras porque queria fazer acontecer do que alguém que efetivamente fosse se tornar um diretor. Quando eu percebi isso, olhando em paralelo, meu pai contando muito a nossa empresa, naquele período que eu fiquei fora, a gente entrou no varejo. Então a gente saiu em determinado momento da prestação de serviço e no início dos anos 2000, meu pai teve a possibilidade de começar a vender ar-condicionado. Porque o ar-condicionado veio no modelo split no Brasil, que é aquele que requer instalação. O varejo não conseguiu mais vender sozinho. A indústria precisava criar um canal novo e deu crédito para bons prestadores de serviço na época. Meu pai teve esse crédito, começou a vender localmente ali no Oeste Paulista, Assis, Prudente, Marília. Só que em 2006 para 2007, ele foi pioneiro em e-commerce. Então ele entrou lá no e-commerce naquela época, que hoje a gente fala para o público mais novo ou para a galera mais nova que está acompanhando aqui, 20 anos atrás, e-commerce era início da história praticamente, era período jurássico do e-commerce. E ele já estava lá. Então ele falava muito para mim, a empresa está crescendo, nós estamos dobrando de faturamento, está acontecendo isso, está precisando de ajuda, vem. Então todo ano ele falava, até que chegou um determinado momento que eu falei, eu já não estava muito feliz na Ford, eu falei, então eu vou. Minha mulher também trabalhava comigo. Então, ela nós trabalhou dois com você na mesma empresa? Trabalhava na Ford também. Minha mulher, ela formou comigo, eu conheci na faculdade. A gente fez programas de trainee. Ela passou em um, eu passei em outro. Em determinado momento, ela largou o programa dela e arrumou um emprego na Ford. E aí a gente começou a morar junto na Bahia. Então, ela morou comigo na Bahia durante um período. Ela também não estava tão adaptada na Bahia. Então, acho que unimos o útil ao agradável e voltamos para Assis para trabalhar na empresa. E esse foi o meu início, meu retorno, 2010, quando a empresa estava ali começando a faturar 10 a 14 milhões ano de vendas de equipamento e instalação, e tinha acabado de entrar no e-commerce e estava começando a escalar fora do estado de São Paulo. Então a gente vendia fora já naquela época. E seu pai teve muita visão, né? Primeiro assim, de migrar para o ar-condicionado, porque antigamente não era tão acessível o ar-condicionado, né? Não era todo mundo que tinha ar-condicionado em casa, ou também não existia tanta necessidade, né, do ar-condicionado, especialmente em São Paulo, né? Mesmo no interior, que é mais quente, não tinha tanto essa bem o começo demanda, mesmo, né? Então, seu pai teve muita visão, né, de ir para o ar-condicionado e mais ainda, de ir para o e-commerce, né? Olha, eu fico pensando, teve mesmo, né? Porque e tudo isso orgânico, sem planejar, acho que foi naturalmente instintivo. Muito da característica, a gente estava falando também, característica do fundador, né? Fundador, com características iguais do meu pai, ele é muito centralizador, ele toma muita decisão. Então, com a força dele, vendo a oportunidade, então ele entrou no ar-condicionado porque era uma oportunidade de mão de obra, né? Até hoje, se você pensar em todos os eletrodomésticos que a gente tem,
O ar-condicionado é o que oferece o melhor ticket médio de mão de obra para o prestador de serviço. Então, o custo de um ar-condicionado, às vezes é R$2.000, a mão de obra é R$1.000. Então, é diferente de uma geladeira, de um fogão, de todos os outros elétrons. No máximo, você vai fazer um serviço de embutir, de um pouco de elétrica. O ar-condicionado tem um range grande, né? Um tamanho de serviço. Então, para o prestador de serviço, na nossa época, falava, olha, eu já tenho a mão de obra. Por que eu não começo a revender o produto também, ganho mais dinheiro? Então, ele entrou ali, nesse momento, e depois a sacada do e-commerce era um negócio assim... Tem até uma história bem engraçada que não existia plataforma. Tem hoje um monte de solução de tecnologia. Não existia, então eram algumas plataformas pequenas que existiam na época. E o mais importante, não existia antifraude. Sabe, ferramentas para... Não tinha pensado nisso, não tinha. Verdade. Estava nascendo. A gente chegou em determinado momento, lá em 2010, 11, ter mais de 4 pessoas analisando todas as vendas, porque a gente analisava SPC, Serasa, puxava a capivara de um lado do outro, né? Para puxar a capivara, para quem não sabe, é puxar o histórico da pessoa. Então, a gente mesmo aprovava se era uma fraude ou se não era. E uma das primeiras vendas do nosso e-commerce foi para o Rio de Janeiro. Eu nunca me esqueço. Nada contra os cariocas, mas foi lá no Rio de Janeiro. e foi uma fraude. E a gente perdeu aquele equipamento. A primeira venda? É uma das primeiras vendas. Eu me lembro assim, era pelo menos grande. Era assim, algumas máquinas grandes. Era uma venda assim de R$20.000 na época, R$25.000. Que se eu converter para hoje, eu estou falando de uma venda, sei lá, de 100 mil, 150 mil. E a gente fez toda a análise, todo preocupado. A hora que mandou, o equipamento sumiu, o boleto não foi pago. E era parcelado no boleto também, tá? Nossa. Esse negócio de parcelar no cartão é novidade também, não tinha né? um método de pagamento ainda, não né? Tinha online, não era desse jeito, né? Capturava o pedido, passava na maquininha em paralelo, fazia uma série de adaptações para vender online. E era uma oportunidade, porque é o que você disse. Naquela época, o ar-condicionado ainda estava começando. E o ar-condicionado tipo split. E a gente foi passando por um boom, né? O ar-condicionado foi aumentando muito. Entre 2006 até 2014, nós estamos falando de uma indústria que mais do que dobrou em quantidade de aparelhos vendidos. E a gente nessa indústria, no online, fazendo e-commerce, entrando no marketplace também. Porque hoje a gente fala muito do marketplace, né? Nós entramos em 2011 para 2012. Nas primeiras plataformas de marketplace. Como é que integra? Como é que faz? Integra, né? Não tinha como. Vinha arquivos em Excel, com a quantidade vendida no dia, e a gente digitava na mão no começo de todos os pedidos. Caramba. À noite, no final do dia, corria para dar certo. Depois a gente começou a desenvolver as primeiras integrações. Como é que eu li o arquivo em Excel e colocava? Você entrou na empresa em... 2010. Eu entrei em fevereiro de 2010 na empresa. Quando eu entro na empresa, meu pai era compras e vendas, meu irmão era serviços, minha mãe era, até hoje o que ela é, a chefe geral. Manda em tudo, manda em todo mundo. Feliz ou infelizmente é assim. Tem discussão até ela entrar e falar alguma coisa, né? Então ela era o financeiro, o administrativo. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei na empresa, para mim foi um choque. A minha mãe ia no banco, no interior de São Paulo, tirava R$80.000 de dinheiro, colocava dentro da bolsa dela o dinheiro. Essa história eu acho que eu nunca contei nesses bate-papos. E eu ia com ela, às vezes, e ela, na bolsa, andava pela cidade, entrava no carro dela, ia para a empresa, tinha um cofre enorme, tem até hoje esse cofre na empresa, guardava o dinheiro dentro do cofre, e aí no dia do pagamento, todos os funcionários, todos os colaboradores iam até a sala para receber em dinheiro. Então, hoje é impensável isso. Bom, na época já não era. Na época já não era aconselhável. Mas eu acho que o que acontece muito em empresa familiar, que é legal contar quando está crescendo, que eu acho que é um dos saltos, é uma das dicas que eu dou para muita gente, né? A nossa empresa, em determinado momento, fazia muita coisa informalmente. Mesmo quando estava crescendo, né? Putz, emite nota, aí tem... não emite nota nesse momento, não registra funcionário, paga funcionário por fora, uma parte do salário é por dentro, outra por fora. Essa é a realidade do Brasil. E eu falo assim, é a realidade. Nós temos que jogar com essa verdade. Mas as empresas, na medida com que elas vão crescendo, quando elas adquirem maturidade e consciência de que esse não é o melhor caminho para evoluir, foi o que foi acontecendo com a gente, você destrava uma série de outras coisas para focar no negócio e crescer de verdade. Então, a nossa empresa, naquele momento, negociava muito com essas coisas, né? Do microgerenciamento, do pagamento em dinheiro, de como faz. Porque se você não registra, como é que você vai pagar na conta? Um monte de loucura desse tipo
que eu acho que um dos méritos que eu fui tendo nas brigas que eu fui travando ali dentro da companhia falava muito pro meu pai, se é para ter uma empresa que faz no jeitinho, eu tô fora. Eu falava muito na época assim, eu prefiro uma empresa que fique muito grande lá na frente, mas que organize todos os processos, que faça tudo dentro da lei, como manda, como seja organizada e foque no cliente que ela atende, na proposta de valor que ela tem. Porque se a gente fizer isso, eu acho que a gente cresce. E eu acho que a gente foi fazendo isso lá em 2010, 11, 12. Tanto é que a empresa, a partir de 2015, ela já é uma empresa 100% auditada por Big Four, né? Por KPMG, Price. Então, a gente, em menos de 5 anos, a gente saiu de uma empresa que trabalhava no informal para uma empresa que já era auditada por grandes firmas de auditoria mundiais. E isso tudo num período onde a gente sai de mais ou menos 10 a 14 milhões para 240 milhões de reais de receita ano. Né? Você chegou na empresa, de certa forma, pela história, para profissionalizar. Mesmo que isso não tenha sido ali concretamente... Intencional, foi isso que aconteceu. Acho que por uma série de questões, assim, pelo fato de você ter se formado e, de repente, ter acesso a informações que seu pai no passado ou seu irmão não tiveram... O fato de você estar numa grande empresa também traz uma experiência diferente de processos, de estruturas, né, e tudo mais, que eles não tinham, porque sempre estavam tocando o próprio negócio. Teve muito conflito. Você querendo, por exemplo, isso, precisa profissionalizar, precisa fazer certo, precisa isso, precisa ter processo, e eles não tendo e estando no microgerenciamento. Isso era questão de conflito? Muito. Acho que o tempo inteiro, o meu pai, as coisas que eu ia implementando dentro da empresa, imagina o seguinte, meu pai estava no negócio, compra e venda, meu irmão na operação. E eu comecei a mexer em planilha. Começava a fazer planilha, controle, registro, indicador, projeção, meta. Desde que eu entrei na empresa em 2010, 11, uma das coisas que eu trouxe de fora foi meta. E na Leveros hoje, a gente, o tempo todo, a gente fala aonde a gente quer estar daqui 5 anos, aonde a gente vai estar ano que vem. E meu pai sempre falava muito assim... Você vive lá no futuro, mas no presente quem cuida sou eu, então, né? Porque no presente você não vai cuidar de nada. E a discussão nossa era muito disso, de para onde a empresa iria. Eu discutia muito para onde a gente tinha que ir para tomar decisão aqui. Não é que eu não queria trabalhar no presente. Eu acho que muito de, pelo menos para onde você desenha que você quer ir, é base das tuas decisões do presente, né? E eu acho que as discussões com meu pai era muito isso, que eu tinha uma ideia muito de, precisamos trazer gente boa, precisamos reconhecer, treinar, qualificar. E meu pai falava, você está falando, é muita reunião, é muito planejamento, e a gente gasta muita energia em reunião, em alinhamento, em vez de estar trabalhando. Então ele associava muito que reunião, planejamento, organização, processo, criar tudo isso não era trabalho. Então isso para mim era muito ofensivo, né? Então para mim, imagina que eu estava num cenário onde tudo que eu achava que eu fazia muito bem feito, ele virava para mim e falava assim, você não está trabalhando. E assim, eu venho de um lugar, e acho que muita gente passa por isso, trabalho para mim é parte da minha vida. É super importante eu ter consciência de que eu trabalho, de que eu entrego algum valor. A gente ainda é de uma geração, eu acho que isso vem dos nossos pais, da geração anterior à nossa, e aí a nossa, de que o nosso valor é muito colocado no trabalho, né? É bom ou ruim, talvez eu vá morrer. Essa questão, sim. Bom ou ruim, talvez eu vá morrer com essa percepção de que o trabalho dignifica, o trabalho é algo que me dá um propósito maior. Eu não trabalho porque eu preciso, eu trabalho porque eu gosto, mesmo precisando do dinheiro. E isso, para mim, eu tenho o privilégio de falar que eu nunca trabalhei, eu nunca vivi um dia trabalhando desgostando do meu trabalho. Então, naquele momento, era muito isso. Eu fui para terapia, porque, eu tô tentando fazer uma porrada de coisa aqui que meu pai não reconhece, que, meu irmão às vezes não tá achando que faz sentido, mas meu irmão, eu vou tirar o chapéu, meu irmão sempre me apoiou, mesmo em determinado momento não entendendo, ele sempre foi um irmão que apoiou. Meu pai era mais de, olha, o que você tá fazendo não funciona. Então, a família italiana, às vezes vinha um fornecedor, ele falava, tá fazendo planejamento, em vez de estar aqui no dia a dia. Ele tal. te desvalorizava para prestadores até, assim, não de certa intencionalmente, forma. sabe? Sim, Se você conhecer meu pai, assim, é inimaginável que ele estava fazendo intencionalmente. Mas era algo que me machucava, né? Era algo que, me incomodava muito. Então, a gente tinha brigas horrorosas dentro da empresa. A gente já teve briga ali dentro, no final de dia, assim, todo mundo de cabeça quente. Ele entrou na minha sala, falou um monte de besteira. Ele veio pra cima de mim, eu já com mais de 30 anos, pra dar uns tabefe, para bater mesmo, como eu vou bater nesse moleque e tal. E se não é meu irmão segurar, sabe? Então o calor subia muito, era um nível absurdo.
E eu acho que durante muito tempo eu fiquei tentando me entender e encontrar o meu papel dentro da organização. Você pensou em desistir? O tempo todo, entre 2014 e 2016, assim. Falava, pô, se eu tô aqui tentando fazer o máximo e só tem briga, e era muita briga, briga, briga. Não, a gente não conseguia conversar. A gente entrava na sala para eu falar alguma coisa que eu estava pensando, eram 2 ou 3 palavras, subia o tom, gritaria, então era muito ruim. Era algo que passou durante 2 anos que a gente se evitava dentro da empresa. Então imagina as 2 pessoas que estão lá no processo de liderança, eu falava A e ele falava B. Então a empresa sofria também muito, né? Isso poderia ter colocado a empresa no buraco, né? É um risco. E nesse momento, acho que para muito filho, eu acho que eu gosto de falar com quem está passando por sucessão, por muito filho também, neste momento, é o momento onde surgem as forças, né? Então, naquela época falavam, tinham 2 empresas. A empresa do Tiziano Pai, que meu pai também chama de Tiziano, e ele muito com as pessoas mais antigas e fazendo coro nas decisões dele. E a galera nova que eu estava trazendo, muito mais me apoiando. E se eu acho que a responsabilidade principal, eu falo hoje, que a responsabilidade principal na condução do processo de sucessão, na minha opinião, é do ser que teve a oportunidade de aprender mais, estudar mais e ter mais oportunidade para evoluir. Eu não responsabilizo meu pai. Meu pai estava no papel dele. E acho que o meu papel naquele momento foi, em determinado momento, eu estava jogando contra ele também. Então, se ele estava jogando contra mim, eu também estava fazendo a mesma coisa. E eu vejo muito filho que vem conversar comigo, reclamar do pai, que não consegue fazer sucessão, que ele está no mesmo looping que eu enfrentei naquele momento. Que é só reclama do pai. O pai é o pior pessoa do mundo, mas está lá trabalhando com o pai. E para mim foi terapia, conversar com amigos, conversar com outros empresários. Acho que é uma das coisas super legais, buscar ajuda, ouvir de outras pessoas para entender o seguinte: peraí, eu tô achando que o problema não é o meu pai. Eu tô começando a entender que o problema sou eu. E o que eu preciso fazer para que eu não seja mais o problema? Essa foi muito a pergunta que eu fazia na época. E eu descobri. Para mim, a resposta foi muito clara. Ou eu faço o que eu gosto, tenho controle sobre o que eu gosto e me responsabilizo, assumo a responsabilidade sobre as minhas escolhas, em vez de terceirizar. Eu falo muito também disso, né? Nesse momento foi isso, na terapia, um processo de 2 anos. E quando eu assumo a minha responsabilidade, eu fico um pouco mais leve. Eu acho que naturalmente, nos 2 anos seguintes, entre 2016 e 2018, a sucessão definitivamente aconteceu. Não só a sucessão, a entrada de sócio. A empresa, naquele momento, recebeu um primeiro investimento de fundo de private equity. Você foi atrás disso? Eu conduzi esse processo. Eu acho que eu entendia que era necessário. Mesmo sem meu pai falar que queria, eu fui atrás, eu montei processo, a gente fez rodada de investimento. A hora que teve a oportunidade na mão, eu nunca me esqueço. Na época, a gente vendeu quase metade da empresa para um fundo de private equity. Eu trouxe a proposta, sentei para conversar com meu pai e falei, olha, a proposta que esse fundo faz, tem 2 coisas que a gente precisa decidir aqui. Uma é, se a empresa, se os 51% da nova empresa que a gente vai ter, a gente acha que vai ser melhor do que ter 100% dessa atual. E o segundo, eles querem sucessão. Eles querem um plano estruturado mesmo e reconhecem que é o meu momento de assumir. E o senhor tem que decidir junto comigo. Se não quiser, a gente não faz o negócio. Mas se quiser, as condições estão na mesa. Então eu me lembro de apresentar, não foi com estresse, foi numa condição de conversa entre nós. Lembro do meu pai e do meu irmão, da gente ter essas conversas, meu pai decidir. E a partir de 2016, com a entrada de sócios, o padrão de governança também muda. Quando você coloca um terceiro no meio da relação, a gente teve a sorte de ter conseguido construir uma relação saudável, onde a família deu um passo para trás, começou a se organizar um pouco melhor. Então eu não podia mais lavar roupa suja na frente do... Porque também digo isso, né? Italiano é o seguinte, a gente briga entre nós, mas fala mal do meu pai, que a gente... Então a gente podia brigar entre nós, mas não levava mais isso para o fundo. E aí começou a fazer o quê? A destravar crescimento. Porque o que destrava crescimento? Alinhamento numa família, todo mundo caminhando para o mesmo lugar, olhando para as mesmas frentes. E em 2018, nesse processo de 2 anos, pós-entrada no fundo, eu assumo oficialmente como presidente do grupo, meu irmão como diretor de operações hoje, e meu pai como presidente do conselho de administração e Severino. Continua lá dentro, trabalha em precificação, trabalha em compras, trabalha em relacionamento. E ele não imagina não trabalhar? Nunca, jamais. A gente brinca que nós vamos vender a empresa e entregar o meu pai junto como garantia de legitimidade do negócio. Mas é de fato. É o desejo dele mesmo, né, também. Ele fala muito para mim o seguinte, que
quer estar junto enquanto ele for útil. E ele é um baita profissional. Hoje, a nossa relação hoje é completamente diferente. Hoje é uma relação de muito mais diálogo. Às Porque vezes você mudou a sua visão. eu falo muito pro meu irmão hoje. Meu irmão, às vezes, tem mais atrito com meu pai do que eu, porque eles dois trabalham em compra juntos. Então, meu pai está mais ativo. E o que eu falo pro meu irmão muito mesmo é: olha de fora, tenta observar quanto ele é bom e trilha a sua jornada. Faz o que você tem que fazer e para de reclamar que ele não vai te permitir. Ele te permite tudo, é com você. E eu acho que meu irmão tem feito isso bem também. Então, é um processo, eu acho assim, não existe, numa empresa familiar, não existe evolução contínua. É o tempo inteiro sobe e desce. É igual um casamento, é igual um relacionamento. É o tempo inteiro lavando roupa suja. E eu acho que as boas famílias, todas as que eu conheço, que evoluíram e transformaram o negócio. Você pega hoje, eu tenho muita proximidade com algumas mega empresas que às vezes a gente nem pensa que é familiar. Eu converso muito com o Richard Stade da Aramis, por exemplo. É uma mega empresa familiar também. O Richard também, nessa jornada, a gente teve sócios em comum, pude conhecer outras empresas de tecnologia. E o que eu vejo em comum nessas empresas familiares que evoluíram é a capacidade constante e a coragem de ir para o divã ou de lavar roupa suja ou de se colocar numa condição vulnerável de conversa, porque no final do dia a gente é família, sabe? Não existe hierarquia. Eu posso ser o presidente da empresa, mas meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe, meu irmão é meu irmão. Então, como é que eu não mando no meu irmão? Como é que a gente trabalha de forma colaborativa? Mas eu falo muito isso aqui, né? Nas brigas, às vezes, que a gente tem nos desalinhamentos. Dentro da empresa, eu sou o presidente. Se é para vocês fazerem o que vocês estão a fim de fazer, vamos combinar o seguinte: senta no meu lugar, eu vou para outro lugar e vocês tocam a empresa. Então, esses alinhamentos, hoje eu acho super legal. A gente já viveu muita dificuldade, mas hoje o que a gente combina faz. A gente discorda em muita coisa. Todo mundo tem voz. E as minhas decisões como presidente hoje, elas são baseadas na opinião do grupo. Mas depois que aconteceu, na hora que está dentro da empresa para executar, hoje eu percebo que a empresa entende como funciona a nossa dinâmica. Vai ser executado e pronto e foi decidido, né? Por muito tempo, reuni os três para combinar. Combinava e não acontecia? Cada um fazia uma coisa. Em determinado momento virou 3 empresas. Então, mas tem tudo isso. Mas e voltar lá e falar assim: peraí, tá acontecendo isso aqui, vamos conversar. E esse é um processo que muito provavelmente tem que acontecer, né? E tem uma coisa interessante de tudo isso que você tá falando. No último episódio da temporada anterior aqui do podcast, a gente falou sobre autoconhecimento para lideranças e para as empresas. E o quanto você fazer esse trabalho pessoal, de certa forma, vai interferir no todo e na corporação, porque no fim das contas, as empresas são feitas por pessoas. Com certeza. Quando a gente fala de uma empresa familiar, isso fica muito claro, porque tá misturado, né? São relações misturadas ali. Diferente de eu e você trabalhamos numa mesma empresa, você não é meu parente, a gente não necessariamente tem uma relação pessoal, por exemplo, né? E se ali acaba, não necessariamente a gente precisa ficar junto mais, né? Exato. Então, ali, você entrar nessas dinâmicas... Isso é interessante, porque a gente não teria, por exemplo, uma relação pessoal, eu e você, seria só profissional, a gente acredita que essa coisa pessoal não tá no meio. Mas tá. Sempre tá. Sempre tá. Por isso essa coisa do autoconhecimento é muito importante. E, na verdade, pelo que você tá contando, o seu processo de autoconhecimento modificou a empresa e fez com que ela seguisse o caminho de crescimento para chegar onde ela chegou hoje, né? Concorda com isso? Eu vejo, eu falo hoje, né, eu como presidente do grupo hoje, fazem uns 2 anos mais ou menos, e eu tô aprendendo a lidar com isso agora, tá? Eu sempre, mesmo como presidente, fiz muita coisa. Mas fiz mesmo. Eu tinha uma função específica dentro do negócio. Ou eu tomava decisão de compras, tomava decisão de logística. E já tem 2 anos que a gente passa por vários ciclos nesse processo de autoconhecimento. Então, lá em 2010, quando eu cheguei até 2014, foi o processo de... Putz, eu sou responsável por mim mesmo. As minhas decisões são minhas. São vários livros de liderança que eu passei naquele processo. Há alguns que eu gosto pra caramba. Sobre falando de você assumir o protagonismo da tua vida. Então, naquele momento, foi muito importante para mim. Porque eu queria muita coisa, mas eu terceirizava a responsabilidade.
lá eu passei por essa etapa de terceirização de responsabilidade para, pô, eu sou protagonista da minha vida. Pô, minha vida melhorou muito depois que eu assumi o protagonismo dela. E não que eu tive melhores resultados ou não, mas eu vivi melhor comigo mesmo. E isso foi reflexo em como eu me tornei um líder melhor, em como eu evoluí, consegui conversar e trazer a empresa para um determinado momento. Só que a gente passou por vários ciclos e eu era um líder melhor conhecimento sobre mim mesmo, mas muito executor. Então, daquele tipo de líder que contratava a gente e o tempo todo achava que eu fazia melhor que as pessoas. Nossa, aquele... Assim, nossa... Então eu fiz tudo. Imagina assim, como é que eu sou vaidoso com relação a tudo isso. Eu passei na empresa, desde que ela era pequena, eu atendi telefone, eu atendi call center, eu montei processo de troca e devolução, eu despachei equipamento em centro de distribuição, eu descarreguei carreta. Então, em determinado momento, eu competia até com o cara que estava descarregando, porque eu achava que eu descarregava melhor. Então, você passa por muito tempo, mesmo tendo consciência de que não é assim que funciona numa empresa, contratando as pessoas, mas o tempo inteiro julgando, achando que você faria melhor e não deixando as pessoas evoluírem. Acho que esse ciclo é um ciclo muito recente para mim, que esse é o que está permitindo com que a empresa cresça mais, porque a Leveros de 2000 até 2020, 2021, ela chega ali a 400 milhões de reais de receita. Então ela não cresce tanto entre 2016 até 2021, ela sai de 200, 300 para 400 a 500. Só que de 2021 para cá, a gente sai de 500 para 1,5 bi. E esse salto de 3 vezes em 3 anos e meio, para 4, tem a ver comigo dando um passo para trás e falando assim, o que é importante agora além da família? É o desenvolvimento de pessoas, como é que eu realmente formo pessoas melhores, como é que eu trago pessoas ou promovo pessoas que são melhores do que eu no que eu fazia. E mesmo assim, fico confortável com tudo isso para falar, olha... Porque para mim era muito difícil, assim, ó, meu irmão, por exemplo, eu cuidava de logística, meu irmão hoje cuida de logística. A logística é 1000 vezes melhor do que a logística que eu cuidava. Mas durante um processo eu trabalhei muito em negação com relação a isso. Hoje, todos os diretores que estão nas cadeiras da Leveros fazem 1000 vezes melhor o meu trabalho do que quando eu era diretor. E eu hoje não tenho mais função. E aí eu estou lidando com o fato de qual é o meu papel dentro da organização hoje. Meu papel dentro da organização é levar a mensagem, é dar clareza sobre para onde a gente quer ir, convencer a galera de que o melhor caminho é esse, mas não é um caminho que eu estou escolhendo como se eu fosse um messias, é um caminho que a gente está discutindo um monte entre diretoria, sócios, todos. Então esse papel de comunicar, de vir aqui gravar, bater um papo, falar para onde a gente está indo, conversar com a galera, falar, tô indo lá no Gente que Empreende, contar um pouco da nossa história e tal. Tudo isso é um papel. Que eu também lidei com dificuldade nos últimos 3 anos, 2 anos, fazendo muito coaching daí, trazendo pessoas maravilhosas, umas meninas da Quantum, que vieram para ajudar a gente a colocar todo mundo dentro da sala, além da família daí. Então, os problemas da família a gente já tinha resolvido. Putz, agora vamos resolver o problema dos executivos, colocar gente, desenvolver, entender qual o tamanho de um time que eu dou conta de administrar. Há 3 anos atrás, eu tinha mais de 16, 17 pessoas respondendo direto para mim. Em estrutura enorme, hoje eu tenho 6 para 7 pessoas. E o nível de atenção que eu consigo dar para 7 pessoas é completamente diferente de 17. Então a gente foi aprendendo tudo isso. E hoje, para mim, o maior desafio que a gente tem enquanto negócio é... Todo negócio tem que dar dinheiro. Mas eu acredito genuinamente que negócios que prosperam também, dinheiro é um meio. Precisa ter. Eu não negocio com dar lucro. Eu falo muito isso dentro do negócio. Tem filantropia que a gente também faz, apoio que a gente também faz, mas negócio tem que dar lucro. Então, lucro é a base do negócio. Só que por que o nosso negócio existe e qual o impacto, algum tipo de impacto que a gente dá, desde o mais simples ao maior, mas para onde a gente quer levar e como é que a gente colabora com o ecossistema que a gente existe. Então, a Leveros hoje, ela entende que ela é uma empresa centrada em apoiar o instalador de ar-condicionado a evoluir. Então, a gente fala de empreendedorismo dentro da Leveros, para transformar o autônomo instalador no empresário empreendedor. E por quê? É simples, 70% do que a gente vende hoje de ar-condicionado no Brasil inteiro é feito pelo instalador. E todo esse boom de crescimento não foi mais pelas iniciativas online que a gente teve lá atrás, foi por entender quem é o nosso cliente. E o nosso cliente é um instalador de ar-condicionado. E a partir desse momento, a empresa também destravou uma série de avenidas. Então é sobre gente, é sobre rede de vendas, é sobre executivos que estão tocando o negócio melhor. Então, por uma empresa familiar, passar por tudo isso
é pegar o tal do ego, embrulhar e jogar fora, porque eu acho que o que eu vejo é quando o líder, de fato, da família consegue entender que a família já ficou pequenininha para o negócio e que agora é uma empresa de muito mais famílias do que a nossa, aí eu acho que esse é um dos grandes saltos que a gente tem dado também. De ter muita gente e de já ter outros sócios. A gente implantou sistemas de metodologia, de meritocracia, um diretor financeiro virou sócio, outros estão virando... A gente está convidando outras pessoas a serem sócias de verdade, porque elas adicionam tanto valor que é melhor a gente remunerá-las com parte da companhia em vez de só remunerar com salário também. Eu tenho pensado muito sobre o que é uma empresa do futuro. Não no sentido de tecnologia, de ser digital e tal, mas o que vai fazer ela permanecer de fato no mercado, crescer, dar lucro e ser sustentável no mundo que está se transformando completamente, especialmente com essa questão da inteligência artificial e tudo mais, né? As dinâmicas estão mudando e vão mudar e muito rapidamente, né? Na primeira temporada aqui do podcast, muito empreendedor que eu entrevistei resolveu empreender porque não queria estar no mercado corporativo. Porque é massacrante, porque o esquema de gestão das empresas ou das grandes empresas é complexo, não era interessante, ou você não tinha liberdade, ou, enfim, muita politicagem que as pessoas não acham interessante, então a pessoa resolvia empreender. E aí eu falo que é engraçado porque você não quer estar no mercado corporativo, mas vai abrir uma corporação. Exato. E aí eu questiono, dá para fazer diferente, né? E você está trazendo algumas questões, que até uma vez conversando com a amiga, ela falou assim, no fim das contas a empresa ela vai prevalecer o lucro. A gente fala muito de saúde mental no trabalho, diversidade e tudo mais, e a gente vê um pouco essas pautas perdendo força, e aí as pessoas falam, porque na hora de decidir entre lucro ou essas questões, vai optar pelo lucro. A minha questão sempre isso aqui dá resultado. A diversidade dá resultado, melhora resultado, uma pessoa melhor no trabalho, com bem-estar, satisfeita, com uma boa saúde mental, ela vai ser mais produtiva e vai dar mais resultado. Então, o lucro, na verdade, está atrelado a essas questões. Você está trazendo aqui, a gente prevalece, a gente precisa dar lucro, isso é inegociável. Mas você tem essa visão de que as pessoas são importantes, de que incentivar o prestador é interessante porque isso também faz você crescer. Ele prosperando, você também vai crescer. Você entende que essas pautas não são uma ou outra? Juliana, eu vou dizer para ti assim, o novo sócio que entrou na Leveros, a gente trocou, aquele sócio de 2016, ele chamava 2B Capital, e agora a gente trocou esse sócio e a família recomprou, inclusive, uma parte da empresa nesse movimento, e é um fundo chamado Jeff Capital Partners, que é um fundo ESG, que fala sobre diversidade e inclusão, questões ambientais, e um dos motivos que eles investiram na Leveros, foi questões climáticas, eles falam assim, mas você vende ar-condicionado que consome energia pra caramba. Ar-condicionado é um fato. Tem lugares que você não sobrevive sem ar-condicionado. Eu acho que a gente não pode também criminalizar o consumo de energia do ar-condicionado. Mas a Leveros é uma das empresas early adopters ou primeiras adotantes de tecnologia de baixo consumo de energia. Então, a Leveros já opera com 100% do portfólio em tecnologia inverter, que é uma tecnologia que consome 70% menos energia, enquanto o varejo comum ainda não, porque está trabalhando com os produtos de menor preço imediato. Dentro da Leveros, eu acredito muito no seguinte. Recentemente, nesse movimento de montagem de diretoria, de forma muito consciente mesmo, as últimas 2 posições foram mulheres dentro da diretoria. Nós temos uma mulher na diretoria de tecnologia da companhia e nós temos uma mulher na diretoria de gente também. E adicionou um tempero completamente diferente no nosso conselho, que era só de homens, na nossa administração, que era só de homens. Eu acredito de forma bem consciente que trabalhar a diversidade é você ter a perspectiva de todos os grupos dentro da tua estrutura. Fazer uma empresa, para mim, fazer uma empresa diversa acaba sendo uma missão, porque no final do dia, se eu não refletir em todas as camadas da estrutura, se eu não refletir as pessoas que estão ali dentro e as opiniões, você nunca vai ter uma empresa plural de verdade. Você vai ter uma empresa como aquela que você quis fugir, talvez. E eu fugi mesmo de empresa do mundo corporativo por não dar valor por uma série de burocracias
que hoje eu tento combater de alguma forma. Então eu recentemente eu tenho aprendido muito como presidente, eu falo todo mês, eu falo com a empresa inteira em reuniões de resultado e falo sobre as ações que nós estamos tomando. E a Leveros, por exemplo, uma das coisas que eu estou lidando agora, e eu lido de forma muito aberta, converso aqui num podcast, converso ao vivo com eles sobre os meus erros, né? Sobre eu cometi, numa das últimas reuniões de resultado, de forma insistente, até na outra reunião eu fiz de novo, que eu estava muito bravo com a empresa, né? E eu, quando família italiana, eu acabo brigando com todo mundo, eu faço uma anarquia dentro da empresa às vezes. Só que eu estava muito bravo no seguinte, nos últimos 2 anos, só para você ter uma ideia, a gente tem um perfil super legal que é a gente cresceu muito, gerou muito lucro, e se você for na Leveros, tudo na Leveros é transparente. O lucro líquido da empresa, quanto a empresa está crescendo, a gente tem metas, a gente fala sobre lucro pela necessidade de reinvestir no negócio e tal. E quando a gente atinge metas e começa a atingir acima, então a gente divide, a gente tem a PPR, o pagamento de salários adicionais. Então já faz 2 anos que todos os colaboradores recebem 4 salários adicionais. A gente bate várias metas assim e começa a pagar um monte de salário adicional. E esse ano a gente está passando por um ano mais difícil, que a gente está com dificuldade de bater meta. Então começa, não vai ter reajuste, a gente está passando por um momento que não dá para aumentar salário, não dá para fazer isso e aquilo. E nas minhas reuniões em lavagem de roupa suja com a galera, eu falei assim, olha, e quem não estiver satisfeito, porta da rua, serventia da casa. Isso encarou muito mal, isso pegou muito mal dentro da organização, a galera que não tem maturidade, a galera que é mais nova, não maturidade, a galera que é mais nova, tá me vendo uma única vez, não sabe dos problemas, às vezes a comunicação não tá tão clara, às vezes a gente não tá desdobrando tão bem a comunicação. O que eu acredito é que as empresas elas têm uma missão de ser de verdade, endereçar os temas relevantes para todo mundo que está ali dentro, ser aberta mesmo para todos os públicos trabalharem ali dentro. E tem o desafio do quê? De uma geração que você não tem que criticar a geração que está vindo agora. Porque eu ouço muito lá dentro assim, olha, a minha geração... a melhor geração é a sua, né? Então a minha geração é a geração que primeiro eu trabalho, primeiro eu conquisto, depois eu sou reconhecido. A nossa geração era analógica. Essa geração aqui, se você não reconhecer online, se você não reconhecer muito rápido, se você não... Os estímulos são diferentes. Se eu ficar lutando, falando assim, essa geração deveria aprender com a minha, em vez de tentar me adaptar a ela e ver como é que eu adapto o meu discurso para fazer com que essa geração também fique engajada, a empresa morre. E esses são os desafios que a gente está tentando criar dentro da organização. Não só o tema diversidade e inclusão, mas também temas do tipo dar voz para os comitês internos dentro da companhia para falar o que o CEO tem que fazer diferente, o que os diretores... A gente tem uns processos de avaliação de GPTW, que a gente dá bastante valor, não pelo marketing, mas por ser algo externo que dá segurança para as pessoas avaliarem. Eu todo ano eu agradeço pela quantidade de coisas que eles escrevem ali, que quando eu estou lendo, eu confesso para você, é uma facada no meu peito, porque é tanta crítica, porque a parte da crítica fica umas 2 a 3 vezes maior do que a parte do elogio. Mas eu vejo tanto que a galera tá lá lavando roupa suja, querendo falar essa empresa precisa ser melhor, que é o que eu tento provocar. Eu falo assim, olha, eu não garanto que eu não vou fazer algo que vocês vão ficar insatisfeitos, mas eu estou aberto vamos tentar discutir como melhorar. E acho que o que as pessoas querem da empresa, e era isso que faltava para mim quando eu estava na Ford, é sentir que a gente é ouvido. Se as empresas desenvolverem a capacidade de audição, de escuta ativa, e, claro, endereçar com temas, endereçar com plano de ação adequado, eu acho que isso dá uma sensação diferente, porque nem todo mundo vai conseguir abrir a própria empresa. Eu acho que a maioria vai trabalhar na empresa que outros abriram. E a nossa missão é como é que essas empresas ficam diferentes daquelas que a gente não quis trabalhar para abrir a nossa, né? Interessante, eu falei esses dias isso para uma pessoa que veio me perguntar, né, como que tá para contratar e tal, já achando que eu vou falar da dificuldade, né? Porque muita gente reclama que tá difícil contratar. E aí culpa muito essa geração, né, Gen Z e tal. E eu falei, o problema é justamente que as pessoas não se escutam. E eu até trouxe para essa pessoa, falei, meu marido, quando ele traz alguma questão do trabalho dele, em geral, ele traz porque ele não está sendo escutado. Exato. E eu acho que essa é a principal questão, assim, né? Eu quero ser escutado, eu quero ser visto.
Eu quero entregar o que eu tenho de melhor aqui. Então, de repente, eu não estou conseguindo entregar o que eu tenho de melhor. Ou ninguém está vendo o potencial que eu tenho e não estou conseguindo entregar, né? Então, eu acho que isso é de fato uma coisa importante. E isso, você ter essa liderança que escuta, vai fazer com que a empresa consiga encontrar melhor o seu caminho, né? Dizendo, a gente tem uma geração, uma liderança hoje que é muito do eu quero falar e vão me obedecer, ainda muito no comando e controle. Pouca gente querendo discutir, querendo ouvir. É o que você falou, assim. Hoje você tem pessoas que fazem funções que você fazia Sim. muito melhor do que você. Você está num comando ali que direciona o barco, mas você está vendo que essas pessoas podem fazer melhor do que você. Então, por que você não vai ouvir essas pessoas? Mas é um processo... Mas você sabe, eu falo o seguinte. Muita gente que julga... porque tem vários dizeres, não dizeres popular, mas vamos dar um exemplo aqui. Coaching. Tem muita gente que olha o coaching como aquele coaching do cara acorda cedo, pula na banheira gelada, faz exercício. O coaching que eu tenho passado com profissionais muito bons, uma das coisas que eu desenvolvi no coaching é escuta. Porque no meu diagnóstico como líder, então em determinado momento eu passei há uns 3, 4 anos atrás, imagina, eu passei um hiato de 10 anos, entre 2010 e 2020, sem receber feedback. Eu recebia feedback na Ford e como líder na Leveros, eu não me abria feedback. Eu só fui fazendo, executando, passando por cima de tudo e realizando. Quando eu começo a fazer coaching, a primeira atividade, eu chamei as meninas para me ajudarem, a Bianca e a Suzana, trabalham com a gente até hoje, eu as convidei para me ajudar. Eu falei o seguinte, olha, eu tenho um time de executivos, foi assim que eu convidei elas, eu tenho um time de executivos que eles não estão se entendendo, não estão performando tão bem, eu preciso que você trabalhe com eles, faça um trabalho com eles. As duas ficaram quietas, demoraram um tempo, voltaram para mim e falaram assim, olha, vamos começar o trabalho com o problema de verdade? Que é você? Exato. E o trabalho começou comigo. E uma das primeiras coisas que elas fizeram, ela perguntou, quanto tempo você não faz uma avaliação de feedback? Você não recebe feedback dos outros? Eu nem me lembrava, na última vez acho que na empresa eu nunca tinha recebido. E eu passei, naquele momento, por pedir para várias pessoas do ecossistema da Leveros como um todo me darem feedback. Juliana, quando eu recebi aquele papel, não sei se vocês já passaram por esses feedbacks estruturados, que você recebe uma lista anônima de comentários sobre você. Meu Deus do céu. É uma das piores coisas, eu acho, que eu passei naquele momento, porque você lê tudo aquilo e no primeiro momento o teu sentimento é deixa eu tentar descobrir quem escreveu isso, quem escreveu aquilo. Não é possível que ele escreveu... Negação. Mas no meu caso foi de imediato negação, 1, 2 dias depois, digestão, 4, 5 dias depois, gratidão, de tipo, falar assim, caraca, esse cara teve coragem de escrever isso aqui sobre mim. E depois eu fui conversar com cada um que fez o feedback, fui agradecer, fui tentar entender melhor. E desse processo de feedback, eu fui também trabalhando meu autoconhecimento de gestão. Antes era o autoconhecimento meu de pessoa, agora de gestão. E no meu autoconhecimento de gestão, eu me encontrei como um líder daqueles comando e controle. Pá, é assim, na dúvida eu faço, sabe aquela coisa? Para migrar para o líder de colaboração, de criação, foi um lance assim, como é que você desenvolve escuta? Eu fiz vários testes, eu tenho um pensamento muito racional. Então eu me encontrava o tempo inteiro que uma pessoa estava falando, eu comecei a reparar que você estava falando, e se você não falasse com racionalidade, você me perdia. Se a tua conversa era diferente, era mais criativa, era de um jeito que ia e vinha, não tinha um fluxo definido, eu me lembro que eu pensava assim, eu estava te ouvindo e eu ficava assim, nossa, cara, pelo amor de Deus, o que ela está falando? E eu nem ouvia o que você estava falando, eu só esperava você terminar de falar e já falava qualquer outra coisa. E comecei a trabalhar muito esse negócio da empatia também. Quem é muito racional, putz, como é que você trabalha em empatia? Tenta entender o outro lado e desenvolve. E é treinamento. E é treinamento, é reconhecer que você precisa escutar. E desenvolver em mim foi parte do processo da empresa. Então, hoje eu dou mega importância. Todo diretor que entra na companhia, eu falo assim, nos 3 primeiros meses, eu falo para eles o seguinte, o motivo de você estar aqui é porque você é excelente no que você fez até hoje. Excelente, excelente. Os próximos 3 meses aqui dentro da Leveros, eu não quero quase
eu não quero ouvir nada que transforme a Leveros, nada que melhore a Leveros, nada que você possa fazer para a Leveros virar uma outra empresa. Eu gostaria só que você rodasse a Leveros e escutasse, e entendesse e criasse a tua perspectiva da Leveros. Porque quando a gente se encontrar daqui 3 meses para discutir melhoria, você vai ter um contexto melhor na mão para aplicar todo o teu conhecimento de melhoria. Porque se você começar a falar agora para mim, com uma semana, o que você tem que melhorar, e você me pensar assim, cara, mas ele não sabe direito o que está acontecendo ali para querer melhorar. Então, passa pelo processo de absorção, de tentar entender minimamente o que é a empresa, para depois a gente melhorar. E esse é um processo muito difícil para as pessoas, né? Todo mundo que é brilhante quer chegar e já brilhar. E eu falo que o período de adaptação, de escuta, de ouvir o que as outras pessoas que estão lá há bastante tempo estão fazendo, porque nem tudo que elas estão fazendo está ruim. Muita coisa boa, por sinal, porque por isso que a empresa está ali. Então, esse processo de criar uma cultura de escuta é o que nós estamos passando agora. Eu não estou dizendo que a gente está bom nisso. Eu não estou dizendo que quando eu estou estressado... a primeira coisa que acontece num evento de estresse para mim é fecha, escuta, volta para a direção. Então, é um processo. É igual ir para uma clínica de reabilitação. Você vai o tempo todo lutar para escutar mais, porque não é natural meu. Tem outros líderes que já têm isso mais fácil. Então, a organização, eu acho que quando ela começa a entender esse processo, talvez ela está mais preparada daí para essa geração nova. Porque a minha, lidava melhor com não me escutar, talvez. Lidava melhor? Ou aceitava melhor. Aceitava melhor. Eu acho que aceitava melhor. Porque a gente entendia que era aquilo que tinha que ser. E pronto. E pronto. Você tem que fazer isso. Mas hoje, a nossa geração não aguenta mais. Talvez estão mais até corajosos, né? Então, assim, eu acho isso, pelo menos, né? E aí, voltando para sua família, cara, seu pai começou com uma assistência, consertando geladeira, e tem essa empresa hoje. Como que é para ele? Você já conversou isso com ele? Eu acho que para ele nunca imaginou. Nem a gente imaginou. No final das contas, por mais que a gente faça planos e tal, a hora que a gente chega e a hora que a gente tá na frente de uma empresa desse tamanho e da onde a gente começou, é olhar para trás e falar que teve muito trabalho, acho que teve muito do desgaste da família mesmo, muita briga. Mas ele falou num vídeo que ele estava gravando de uma história da empresa, ele falou que para mim, que ele tem muito orgulho dos filhos estarem dentro do negócio, que para ele isso é muito importante, que ele conseguiu colocar os filhos lá dentro, se entenderem e realizarem uma empresa desse tamanho. E a gente sabe que é raro, né? Eu fico até um pouco emocionado quando eu lembro disso, porque foi muita briga, foi muito desgaste. A gente abriu mão de muita coisa para a empresa estar onde está. Só que para a gente valeu a pena, porque é muito mais do que sobre dinheiro. É muito mais sobre realização, sobre... Quando a gente está no nosso mercado de climatização, eu adoro, assim, eu estava recentemente, participei do Fórum E-Commerce Brasil, fui fazer uma palestra sobre mercado B2B2C, que é assim que a gente classifica o nosso mercado, que é a venda para um cliente final intermediada por uma outra empresa, né? Empresa e cliente final. E a hora que eu terminei a palestra, tinha bastante gente, enfim, mas fez uma fila de pessoas para conversar comigo. E quase todas elas eram instaladoras de ar-condicionado. E para mim, aquilo é uma das maiores realizações, assim, porque o meu público, para quem eu converso hoje, para quem eu me sinto confortável para falar sobre, é para o instalador de ar-condicionado. É da onde a gente veio, para o prestador de serviço. Então, entender que a gente está construindo algo maior do que uma empresa que gera lucro, que é um legado assim de gente falando assim para mim, pô, a história de vocês é algo que me motiva a querer fazer na minha empresa. Então, provavelmente eu estou gravando aqui com você, às vezes vai entrar depois alguém na rede social falando assim, você não abre um tempo da sua agenda para a gente conversar, porque eu passo pela mesma coisa, minha família aqui. Então, quantas conversas depois de podcast que eu acabei gravando que não viram com... Eu conheci a Manuela do Europa Purificadores. Eu fiz um podcast no G4 Educação um ano atrás, ela viu o podcast, veio atrás de mim, a gente super amigo, a gente está fazendo um monte de coisa junto. Sucessão também, querendo discutir sucessão na empresa dela. Agora, uma empresa com uma indústria também do Sul, a mesma coisa, vieram me procurar. Então, isso é legal, sabe? Que esse problema, esse assunto que você está tratando aqui, é mais comum do que a gente imagina. Tá todo mundo passando.
Tá todo mundo quebrando pau. Tá todo mundo querendo fazer terapia, mas não fazendo. Ou fazendo terapia e não conseguindo superar tudo aquilo. Mas é legal falar sobre. E o meu pai, acho que o orgulho dele é ter a gente liderando e ele se dando bem com a gente. E ele indo pescar com a gente, fazendo coisas desse tipo, que é o que ele gosta. E para você, que nunca imaginou trabalhar na empresa do seu pai, que imaginava um outro tipo de carreira, como é olhar para trás e falar, era o caminho que eu tinha que ter feito? É um exercício, né? É um exercício, porque para mim, eu olho para trás e eu falo assim, olha, eu gosto muito de fazer uma analogia, eu gosto muito de jogar tênis hoje. E um dos motivos de eu gostar do tênis, de jogar, é que é você com você mesmo. Então no tênis, eu gosto às vezes de disputar campeonato e às vezes eu perco um jogo, mas a hora que eu termino o jogo, eu saio com um sentimento de satisfação, porque tem a ver com ter feito tudo o que eu podia fazer. Mas perdi porque o adversário foi melhor. E quando eu olho para trás, eu falo assim, olha, eu entreguei tudo que eu tinha. Eu não fui mais ou menos, sabe? Então, a minha vida não tem muito esse lance do... Eu acho que... Eu nunca vivi a minha vida pela metade. Eu falo para minha mulher muito isso. Eu falo assim, olha, tem muita gente que vive frustrada, que está num trabalho que, putz, não significa nada na vida da pessoa. A pessoa fica arrastada. Você não vai me ouvir reclamar. Eu acho que, assim, depois daquela etapa de passar pela responsabilização, eu olho para trás e falo assim, pô, que história legal. Pô, foi o que eu pude fazer e tenho muito orgulho dela e espero mesmo que ela inspire outras pessoas a fazerem o que elas querem fazer, sabe? E essa é a minha história. Porque eu fiz tudo que eu queria fazer e agora a hora que eu olho para frente eu falo assim, deixa eu pensar o que eu quero fazer para o futuro também, né? É super legal. E você imagina empreender construindo uma empresa do zero? Imagino. Cenas do próximo capítulo, mas imagino, com certeza. Com certeza. Acho super legal. Eu acho que eu nunca vou parar de empreender, isso eu tenho certeza. Ser presidente da Leveros, eu também tenho certeza que não vai ser para sempre. Né? Eu tenho ciclos, eu trabalho muito na minha cabeça com ciclos. Agora eu olho para um ciclo de 5 anos e cada vez que eu alcanço esses ciclos, eu preciso mudar de ciclo. Então, agora eu estou passando por uma transição de ciclo, que a gente está trocando de sócio, fazendo. A empresa tem uma série de missões, mas eu tenho muita ambição mesmo de... Eu tenho muito projetos de empreendedorismo social, sabe? De pensar muito... Eu tenho certeza, assim, eu não quero mais perseguir, talvez, caminho só de montar uma empresa sem ter um cunho social muito claro. Eu acho que a Levero já tem. A gente conseguiu bastante coisa aqui. Mas eu tenho muito projeto para olhar para isso, para o futuro, sabe? Eu acho que ressignificar o meu propósito enquanto líder em iniciativas sociais. Porque às vezes se ajuda muito dando dinheiro, fazendo talvez doações e tal, mas eu acho que não existe nada melhor do que você dedicar seu tempo também. E eu acho que quando eu só dou dinheiro, ou só dou parte do meu tempo, não é suficiente. Então, eu tenho um pouco desses projetos daqui para frente. Bacana. E olhando para a Leveros, né? O tanto que ela cresceu, principalmente desde que você entrou para a operação. O que você diria que foi... O que levou a empresa a esse crescimento e a ter sucesso? Você mesmo disse assim, vamos falar sobre as empresas do futuro, sem falar de tecnologia. Para mim, a empresa do futuro é a empresa que sai do modelo de empresa para um modelo de plataforma. E aí você fala, putz, o que é uma plataforma? Plataforma é o seguinte, as empresas do passado, na minha cabeça, e ainda essas empresas existem aos montes ainda, elas são transacionais e unilaterais. Eu tenho um cliente, eu tenho um fornecedor, eu tenho um colaborador, eu entendo um fluxo de como tudo isso opera. A Levero já tem alguns anos que ela não tem um fluxo pré-definido. Eu tenho o instalador, ele é meu cliente, mas ele é meu fornecedor. O meu fornecedor, ele é meu fornecedor, mas eu estou criando produtos para o meu fornecedor para ele se transformar no meu cliente. Ou seja, a plataforma é uma empresa que consegue olhar para o ecossistema e identificar oportunidades de troca em todo o ecossistema e fazer negócio com o ecossistema em vias de mão dupla. Então, hoje, eu estou dando exemplos porque a gente entende uma dor do mercado e eu começo a olhar para o lado, para os meus stakeholders, né, para o ecossistema e começo, olha, se eu desenvolver uma solução aqui para o fabricante, fizer uma proposta assim, então a gente está vendendo tecnologia para o fabricante hoje, que vende ar-condicionado para mim. O instalador, eu vendo serviços hoje no Brasil inteiro através do e-commerce e direciono um instalador para executar esse serviço de uma venda que ele não fez.
Em contrapartida, ele está lá fazendo vendas e vendendo através da minha plataforma e usando. Então, o que eu enxergo é isso. A Levero já se posicionou algum tempo atrás como essa empresa de plataforma. E plataforma é exponencial. Plataforma aumenta muito rápido. Então, eu acho que a gente se posicionar assim fez com que a gente multiplicasse várias vezes e mesmo num ano ruim como esse, a gente continua crescendo. Que é ter rede, ter relacionamento, ter engajamento, ter um propósito maior. Então, lá nas nossas paredes, não é só na parede, mas é na minha cabeça e na forma como a gente atua, que a gente fala sobre liderar a profissionalização do mercado para aumentar o bem-estar de todos. Então, a gente traz pautas para o nosso mercado de profissionalização, legalização, consumo de energia, como é que a gente tem relações ganha-ganha. Então, com essa pauta de plataforma, é que eu acho que a Leveros tem crescido muito nos últimos anos aí. Desde que a gente existe, mas principalmente nos últimos anos. Bacana. Muito bom conhecer a história de vocês. Acho que com um outro viés, de repente, do que é, em geral, divulgado tradicionalmente, né? Com mais profundidade, talvez, no que foi a gestão, no que foram os conflitos e tudo mais. Para a gente fechar, normalmente eu peço que o entrevistado dê uma dica para quem quer empreender, está empreendendo. Eu queria que a gente pensasse aqui, alguém que de repente está passando por essa questão, né? Estou aqui com conflito com meu pai, com a minha família, com a minha mãe. Como que eu lido com essa sucessão? Acho que a dica é o que serviu para mim. Todo conflito tem a ver com você entender o teu papel nesse processo, a tua responsabilidade nesse processo. Então, para todo mundo que está querendo empreender, a pergunta que eu faço é: você está empreendendo porque você quer? Ou você está empreendendo porque seu pai quer? Acho que esse é um dos dilemas que eu enfrentei durante muito tempo, né? E quando eu descobri que era porque eu queria, você vai empreender no que você gosta de fazer. Então, a minha dica é essa mesmo. Vou promover as terapeutas aí. Façam terapia se necessário, mas entendam qual é a responsabilidade de vocês na vida de vocês e o que vocês realmente querem. E faça com paixão mesmo. Eu acho que é isso. Independente de empreender, não vamos colocar essa responsabilidade. Mas o trabalho... Não é empreender no CNPJ, né? Exato. Mas não é abrir uma empresa. O trabalho com esse olhar empreendedor, né? Empreenda na tua vida. Faça algo que você realmente curta. Não é blazer, não é aquele negócio, se fosse bom não era trabalho. Não, tem como ser bom pra caramba, porque a maior parte do teu tempo você passa fazendo isso. Então curta, né? Acho que esse é meu recado. Bacana, acredito muito nisso também. Obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento aqui com a gente, compartilhar a sua história. Acho que é muito importante a gente poder se inspirar e, de repente, tirar insights, né? Com erros, com acertos dos outros, né? Acho que isso é um passo importante, assim, né? A gente não precisa aprender só a partir da nossa experiência, mas dá para aprender com a experiência dos outros, né? Então, muito obrigada. Eu desejo para ti sucesso também na tua jornada de empreendedorismo. Quem sabe no nosso podcast que a gente está criando, a gente não vai te entrevistar, falar da sua história também. Parabéns, combinado. Viu? Obrigado mesmo. Estou à disposição. Obrigada. Um prazer. Pessoal que acompanhou até aqui, obrigada, né, por estar com a gente todo esse tempo. Tenho certeza que a história do Tiziano e do Grupo Leveros é inspiradora e deve ter te inspirado também. E até a próxima semana.